Então, gente, boa tarde aí, todo mundo que está assistindo aí o Vamos à Luta, que vai nos assistir. Nós tivemos uma semana que nós não tivemos aqui porque eu muito resfriado e meus amigos também resfriado. Aí a gente falou, pô, não tem como ir lá porque não dava para fazer gravação. Mas hoje aqui nós estamos firme e forte. Ao meu lado, diante de mim aqui está o Ítalo Miranda, que é um atleta do fisiculturismo e também das artes marciais, É que é isso um aí. grande amigo, um cara de Brasília, um cara família. Nós viemos aqui para bater um papo. Eu não sei se eu que vou entrevistar ele, falar de esporte, falar de Brasília, falar da vida, ou se ele que vai me entrevistar. Tudo bem, Ítalo? Fala, professor. Ah, Tava que com isso. saudade já, viu, rapaz? Eu não posso ficar muito tempo sem vir aqui não, viu, professor? Porque eu morro de saudade desse aqui, M- nosso m- cantinho, nosso quadradinho, né? Mas não é só você, né, Ítalo? Não, você sabe, Todos nós. todos nós aqui gostamos muito mais aqui. Hum. Somos muito bem acolhidos aqui, tanto pelo senhor, pelo João, né, e por toda a estrutura que tem por trás aqui. E hoje, professor, especialmente hoje, nós vamos trocar ideias. Vamos falar um pouco aí das nossas É experiências aí verdade. no mundo da luta, das nossas Sim, experiências sim, sim, dia a dia, sim. alguns assuntos diversos hoje, né. Diverso, Hoje é aquele diverso. famoso bate-bola, né. É, É isso aí. então puxa, mineiramente falando, puxa a prosa aí pra gente começar a falar. Eu não sei se você quer começar a falar do esporte ou se você quer falar de Brasília ou do Brasil. É assim, as coisas tão aceleradas, né, É Ítalo? acelerada, né, professor. E nós vamos lá. Então, Tá, primeiramente, eu quero já pedir para você que está nos assistindo se inscrever agora aí no olha canal. só. Vamos à luta superação. Gente, não perca tempo, é sério. Ó, são entrevistas bacanas que com certeza vai servir para você em algum momento da sua vida. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, não perca tempo. Já pega agora aí já. Já se inscreva no canal. Vamos à luta superação no YouTube. E já aproveita e deixa o seu like lá pra gente. Pois é, Ítalo. Você vê que é um bate-papo, uma prosa que nós começamos aqui falando do esporte, e aí a gente já tendo pessoas já pedindo, assim, sempre todas, fala, cadê? A semana passada nós falhamos, as pessoas já estavam pedindo, por que que não apareceu gravação nossa da semana passada? Por isso estamos aqui hoje. Eu sei que você vai viajar amanhã, né? Vai pra praia, né? Amanhã ou depois, É, Ítalo? depois de amanhã, já tô indo descansar um pouco. Bahia, É, tô Bahia. indo, né? Tô indo lá. Eu vou deixar meu sangue baiano aflorar um pouco lá nesses dias na Sei, praia, né, sei. professor? Tá levando óleo lá? Porque assim, Óleo de avião, né, professor? no início já foi desse jeito, né? É, Óleo, rapaz, nossa é por isso que senhora. o couro da galera era grosso, né? Óleo de avião engrossava o couro. É, mas ô Ítalo, é assim, o povo de hoje eu não acredito que eles aguentaria aquele óleo de avião que da década de 80 que a gente começou usando lá. E então, realmente, eu não sei, eu Aguenta tenho minhas nada, dúvidas. professor, não aguenta não. Essa galera Nutella hoje mal aguenta protetor solar, tu imagina óleo de avião, pô. Então, E óleo de avião hoje em dia os caras usam até pra passar em mesa, pô. Imagina, a galera de então, antigamente era por isso que eu falo, o pessoal de sim, antigamente sim, era um é pessoal, né, do couro diferenciado, né, diferenciado. É uma diferenciado. geração que provavelmente o mundo nunca mais vai ver essa geração aí, Sim, que, né, de antigamente, e a galera que não tinha medo, passava óleo de avião, tomava sol o dia inteiro, é né. isso, E assim, hoje em dia o cara hoje pega 10 minutinhos de sol aí, acabou, o cara já tá com insolação, isso, bolha, dando febre e isso, tendo que ficar internado, né. isso, Eu falei, é uma geração sem mimimi, é. era a geração raçuda mesmo, é a geração que construiu o Brasil que é hoje. Década de 80, Ítalo, era justamente a década que o Mike Tyson dominou, né, que no boxe pelo menos foi uma era, assim, que a gente naquela época acordava de madrugada para A assistir as Golden Era, lutas, né, que o pessoal é, chamava, né, a era as de ouro. lutas as lutas do Mike Tyson ali, que era uma coisa fantástica, né. Não só isso a nível mundial, mas assim, a nível de Brasil, Maguila, né, que foi um grande representante, e muitos outros atletas também que surgiu. Aqui em Brasília também a gente teve uma era também, assim, de grandes lutadores na década de 80 que surgiram, e que é o esporte que tem hoje na cidade, né, que hoje inclusive a gente vai falar sobre isso um pouco, né, Uhum. o esporte já está num outro patamar, né, Ítalo. Não É, sei se você consegue isso. enxergar dessa maneira. Hoje o Brasil, né, assim, eu É, falo graças aí,
a geração do senhor, os É. precursores, né, Sim, do, percussores. do, do, do esporte hoje, do boxe em si, Sim, começaram lá atrás, fazendo esse trabalho lindo aí, treinando técnicas novas. E sim, hoje, o boxe brasileiro, hoje ele tá, né? Não só o boxe, como o MMA, né? Você sim, vê hoje o sim, MMA, sim. alguns principais cinturões hoje do UFC, que é o maior evento de luta, Isso. né? De artes É, marciais do mundo, é é do o UFC, planeta do Terra, planeta, né? né? É o UFC. É o E UFC. temos hoje brasileiros encabeçados lá. Isso. E brasileiros, na maioria, formados na base do quê? Do jiu-jitsu e do É. boxe. Inclusive aqui de Brasília tem os irmãos Samurai, né? Da Isso. atualidade, que é uns garotos que, inclusive, muito amigo do meu filho, inclusive, que hoje mora fora, nos Emirados Deixa Árabes eu há só muitos mandar um abraço anos, pro né? Paulinho, meu amigo Paulinho, Pois ó. é. Tá em Dubai aí, ó. Aquele abraço, um beijo no coração, Paulinho. Ele nos assiste lá, É, viu? o Ele nos Paulinho, pô, o assiste. Paulinho é o Ele cara, não, pô. Amo demais esse cara, bicho. então, assim, eu fico muito feliz porque, assim, quase todos, a grande maioria das pessoas, assim, gosta demais dele, né? Porque ele é um cara muito generoso. Até falam que ele parece comigo, mas eu acho que ele é um cara, ele é uma cópia melhorada. Não sei se você concorda, mas ele é um cara diferenciado. Eu percebo Paulinho é um dele. cara, É um ser humano fantástico. espetáculo, rapaz. Então, assim, professor, Sim, puxando esse assunto aí do boxe, vamos lá. claro. A gente sabe que Pergunta o que na, você quiser, Ítalo. antigamente, né? Sim, Antigamente, você vê, a dificuldade do atleta, ele crescer e começar a aparecer e começar a crescer no esporte era mais difícil, né, do que hoje em dia. muito difícil. Hoje em dia o cara Muito pega um difícil. empresário, mesmo o cara não sendo um bom Sim, lutador, sim. o empresário faz um marketing dele, faz um Faz, faz, merchan, faz. aparece uns videozinhos do cara, o cara fala: "Pô, o cara é bom, né", mas não, antigamente não, antigamente sem internet, sem nada, era É, mais difícil. é. Pensando nisso, professor, com quantos anos foi a sua primeira luta no boxe? Então, Ítalo, é o seguinte, a minha história no esporte, nas artes marciais, ele começou logo quando eu tinha 12 anos de idade, né? E eu, naquela época, por necessidade, porque eu era o único filho, né? Minha mãe solteira naquela época, e aí eu vivendo com ela ficava o dia inteiro sozinha, eu que tinha que me virar. E aí eu ia para a escola no interior, né? E aí eu tinha uma rua que que tinha assim, o pessoal jogando pelada na rua, jogando bola, né? Ali aquela garotada jogando. E quando eu ia passando com aquele uniformezinho que era, me lembro até hoje, é o uniformezinho, o shortinho azul e a camisa branca, entendeu? E aí eu ia passando com os cadernos na mão, e aí às vezes os caras me acertavam uma bola, ou eles não deixavam eu passar, porque era uma rua. Aí, como eu era como eu falava lá no interior, um filho sem pai, né, naquela época, né, Uhum. logicamente que eu sabia que tinha um pai, mas não conhecia meu pai. E aí, eu passava naquela rua, e aí os meninos sempre, toda semana, era uma semana assim, eu levava uma surra, e na semana seguinte eu levava outra surra. E eu chegava em casa, é engraçada essa história. Eu não sei nem se é uma história bacana de contar, mas assim, é uma história real. Eu chegava em casa, minha mãe falava: "Mas meu filho, pô, sua camisa toda suja, o que que aconteceu, meu filho?" Aí eu me apertou, né, porque a mãe é desse jeito, aperta a gente. E aí eu, acabei contando para ela que: "Olha, não, mãe, é porque eu passo na rua lá, os meninos vai e me bate, entendeu?" Aí me joga bola, me toma, às vezes até rasgava meus cadernos ali. E aí a minha mãe falou: "Meu filho, mas olha, você já é um homenzinho, você precisa se defender, você tem que aprender a fazer alguma coisa, você não pode ficar apanhando na rua." E aí um belo dia ela me levou, passou comigo na porta de uma academia. Naquela época a gente assistia os filmes do Bruce Lee, né. E aí ela passou na frente de uma única academia na cidade, que é uma cidade do interior, e aí ela passou comigo lá, eu via os caras treinando lá, e era parecido com o do filme, né. Aí eu falei: "Meu Deus", então eu vi os caras voando, aquela coisa lúdica daqueles filmes chinês, né, de Bruce Lee. E aí eu falo: "Não, eu quero, vou vir pra cá, porque eu vou
aprender e eu vou aprender e vou me defender, logicamente, né. E aí, assim, aconteceu. Então eu tive ali iniciou a minha carreira, eu fui para academia, fui aceita, minha mãe pagava lá com dificuldade, né, aquela mensalidade ali que tinha que pagar todos os meses. Minha mãe assalariada, uma empregada doméstica, né, aquela época. E aí, ali eu iniciei a minha ca tive um excelente professor, né, que é ele pra você ter uma ideia, ele faleceu esse ano, né, faleceu esse ano com 90 anos já. Caramba, 90 anos. que Então jovem. ele viveu muito bem e foi um excelente professor. E aí dali eu fiquei dos 12 anos até os 17 anos, Ítalo. Ali treinando. Era um karatê Keipo, né, Uhum. e um karatê, de competitivo, né. É. E eu, fiquei esses anos todos ali. A época quando chegou na época do serviço militar, eu queria sair da cidade, que eu queria ir para uma cidade grande, e foi quando eu, então, Hum. vim para Brasília essa época, né. Nessa época, vim para Brasília e para o serviço militar, fui para a aeronáutica, e na aeronáutica eu morava no quartel, era o famoso Laranjeira, naquela época o nome era esse, né. Eu fui lá da aeronáutica, da PA, e aí a gente lá na PA não tinha o que fazer, à noite a gente tinha muitas diversas modalidades, e ali começou o nosso MMA, entendeu. Ali foi que eu conheci, outros estilos de luta, capoeira, judô e muitas outras modalidades, porque Ou tinha seja, ali o campo de visão para a de área de artes marciais, a a luta abriu. E abriu, até então o senhor tinha abriu. só o karatê aqui, né, porque pô, Exatamente, era o karatê de competição, né. sim, sim, E aí sim. quando o senhor chegou lá, você falou assim: "Opa, espera aí, o Abriu, meu universo é abriu, outro, abriu. o universo é Abril, diferente". é muito diferente mesmo. A gente foi estudar a modalidade, e isso a gente lá no quartel a gente, treinava, a gente, corria também, corrida de rua, a gente fazia o que tinha que fazer. Tinha um comandante lá, que era atleta, e gostava muito da gente, porque a gente tinha disposição, aí a gente saía com ele e falava assim: "Ó, quem conseguir me correr comigo tem 2, 3 dias de folga", entendeu. E eu, pô, eu do interior, eu precisava viajar, aí a gente corria com ele. Só que as puxada dele era assim, 30 km, Aí era entendeu. aí era E pesado. quem não chegasse com ele Não tinha mas folga, já não tinha era. folga. Mas a gente conseguia chegar. Eu depois de um tempo, eu comecei a chegar com ele, e aí eu recebia folga, ia lá recebia comida lá dos oficiais, porque a gente era atleta. Então, assim, nossa vida foi isso. E ali eu conheci o boxe, né. E quando eu vi aqueles cara do boxe, com aquele short que eu achava muito engraçado, um short diferente, né, aquela sapatilha, eu falei: "Meu Deus, esses caras aí com essa luva na mão", eu falei: "Não, esses caras aí, eu com o meu conhecimento que eu tenho de karatê Keipo, eu vou sair na mão e vou me dar muito bem, né". E eu fui um dos que mais apanhei, Ítalo, Hum. no início de carreira, e aí no boxe, e aí eu queria competir, e ali então eu fui para competição. Então eu saí do quartel à época, uns 2 anos depois eu saí, e fui para o viver, né, ou seja, para o empreendedorismo, né, que sempre gostei de negócio, e também fui para as competições. Então aí começou a nossa jornada, foi quando eu tinha porque eu queria lutar realmente, e porque, assim, eu imaginava que eu já sabia muita coisa, aquele início ali, eu falei: "Não, eu já consigo me dar muito bem na mão", só que na arena, no ringue, é totalmente diferente, você sabe disso, você é um faixa preta de jiu-jitsu, você sabe. Aí fui para a arena, e ali foi um outro aprendizado. E eu descobri ao longo desses anos, que eu precisava, além de treinar, eu precisava estudar sobre as modalidades esportivas, entendeu? Porque é uma filosofia de vida, né, Ítalo? É assim, uma filosofia. Aí a gente, vida regrada, dormia bem, tinha que dormir bem, tinha que acordar bem, tinha que comer bem, tinha, não usar, era completamente proibido, e na minha visão de mundo ainda continua sendo, qualquer uso de entorpecente, qualquer coisa que Bebida alcoólica, né. bebida alcoólica, cigarro, então assim, aí foi um pequeno esse uma
um resumo que eu fiz para você aí, para a gente começar a falar. É isso aí. Ah, Aí ah, daí ah. já deu pra gente entender aí como é que o senhor descobriu o Sim, boxe e sim. aí e as outras lutas, né? Que aí o senhor hoje Uhum. interessou. Porque hoje, como eu conheço a maioria dos professores mais antigos aqui, de artes marciais hoje, que treinam até atletas para o UFC e tudo, com todo mundo que tem história de luta hoje, a gente vê, querendo ou não, tem uma ligação com o senhor. Ou seja, o senhor já passou por ali já, ali, né? Já, Pela já, experiência de já, vida, já. a experiência de vida que o senhor tem, experiência em luta que o senhor tem, né? Ou seja, o senhor construiu aí o seu nome pela luta no Distrito Federal. Hoje, se a gente puxar a história da luta do Distrito Federal, vai aparecer o nome do senhor lá, de Mário Teodoro. Tem, Aí tem. eu quero saber agora do seguinte: Sim. como é que o senhor conheceu o mestre Ataíde Júnior? Olha só, Essa é a Ataíde. história, isso é interessante, hein? Que, ó, gente, quem não sabe, Ataíde Júnior é um dos faixa pretas hoje. Hoje é o mestre do meu mestre hoje, então ele é o meu mestre hoje também. Então, assim, Ataíde Júnior é um nome hoje aqui em Brasília, referência, né, professor Edmário? Sim, Inclusive, sim. que uma das equipes que mais mandou atletas pro UFC, né? Que tem o Rani Arria, Paulo Thiago, É, o grandes nomes, Massaranduba e grandes por aí nomes. vai, entendeu? Então, assim, me conta aí, professor, como é que é isso aí? Então, o Ataíde, é assim, a gente frequentava os mesmos lugares em Brasília, a gente era garoto, né, garotão ainda, assim, gostava das baladas, né, naquela época os embalos de sábado à noite, né, ou seja, assim, da época da discoteca, e a gente gostava de dançar, assim, atleta sempre gosta também de dançar, é uma das modalidades que a gente gostava. E a gente os lugares em Brasília, era quase assim, não era muitos lugares. E a gente sempre, encontrava nas baladas. E a Ataíde sempre foi um cara próximo ali, que a gente tinha uma boa relação com ele, né, era um cara bacana demais, sempre foi um cara, assim, muito otimista, né, um cara diferenciado. Até hoje ainda é um cara diferenciado, né. Então, aí aquela época o Ataíde já estava se envolvendo com a modalidade de luta. Ele foi para o Rio de Janeiro, ele ele foi estudar o jiu-jitsu realmente, né. E um belo dia eu lutando boxe, ele no jiu-jitsu, eu até então, assim, o meu conhecimento em termos de jiu-jitsu naquela época era muito limitado ou quase nada. E aí eu gostava do boxe, né, gostava do boxe, e a gente gostava de sair na mão realmente. E o Ataíde naquela época ele assistiu algumas lutas, né, a gente já estava nas competições a nível nacional, e ele, um cara muito próximo, às vezes ele ia nos eventos, e eu acredito que ele tenha assistido algumas lutas também, passou muitos anos, né, então a gente, não sabe direito a história, a gente já esquece um pouco. Mas, um belo dia ele falou assim: "Olha, nós ia fazer um evento", fizemos um evento aqui em Brasília, eu ia lutar nesse evento, inclusive no parque da cidade. E aí ele falou assim: "Poxa, eu quero fazer vocês vão fazer um evento lá, eu quero lutar nesse evento". Eu falei: "Poxa, então tudo bem, se você quiser lutar". Aí ele falou: "Não, eu vou lutar", aquela disposição que ele sempre teve, e ele foi nessa eu sei que nesse dia ele lutou 2 ou 3 vezes, e todas as 2 lutas ou 3 vezes que ele fez, ele ganhou, entendeu. E os caras era boxeadores, e ele era um cara, assim, mais estilo porradeiro, entendeu. Mas era um cara que ele entrou lá e resolveu, ou seja, ele mostrou ali que ele era um cara duro, rude, né, e um cara Nessa, diferenciado. nessa época era o antigo Vale Tudo. Vale tudo. Era o Vale Tudo. Ele ganhou. Nesse dia foi exatamente o boxe, ele estava na modalidade do boxe. E aí ele ganhou, e a gente se aproximou ali, e os anos foram passando, e depois que ele montou a primeira, time dele de lutas, porque ele falou: "Não, eu quero", um dia eu encontrei com ele no trânsito, eu num carro, ele em outro, ele acho que estava numa moto, eu estava de carro, ele falou assim: "Poxa, eu quero que você vá puxar treino para mim lá, porque eu estou treinando umas pessoas para o Vale Tudo, e eu quero que eles fiquem bom também no boxe". Aí eu falei: "Pô, bacana, você está dando aula em tal lugar". Aí ele estava dando aula aqui
naquela época era o Clube do Congresso, né? E aí eu fui para lá. E lá eu fiquei mais próximo do Ataíde, entendeu? Porque o Ataíde, assim, é uma figura que eu, desde o início, eu sempre gostei demais dele, entendeu? E confesso para você que até hoje eu gosto demais dele. Então, assim, não tenho nada a falar sobre ele, a não ser coisa boa. E aí eu fui para a academia dele lá, ele já estava com o tatame montado, e aí eu fui dar aula de boxe para ele lá. Eu imaginei que fosse dar uma aula para aquele jiu-jitsu lá, uma semana, 2 semanas, e aí, mas aí os caras gostaram, entendeu? E gostaram, e a gente formou uma turma, e lá com ele, na escola dele, eu acabei ficando lá, Ítalo. Você imagina quanto tempo eu fiquei lá ou não? Não, não imagino, professor. Eu falei, Então, eu acredito que só no Clube do Congresso ali foram 8 anos. rapaz, de uma aula você emendou para 8 anos lá. 8 anos. E ali, então, nós formamos ali, naquela época, ele formou o Rani Raya, Rani E a Ria. Yahia, eu sempre me Uhum. enrolo com o nome do Rani. Então, Rani Yahia formou lá o Paulo Thiago, formou outras pessoas que vinham de outras escolas, tanta gente que passou por lá. Kiko, né? Kiko, Denis, todo mundo que ia Nossa, passando por lá, é né? uma E, turma muito boa, fantástica, uns garotos fantásticos que viraram grandes campeões. E dali surgiu, não sei se o primeiro que surgiu que foi para o UFC, eu acredito que tenha sido o Rani, foi o Rani. o Rani, e aí depois o Rani, naquela época o Rani não gostava do boxe, ele gostava, era um cara tão bom no jiu-jitsu, um jiu-jitsu tão diferenciado, que aliás hoje ficou provado que ele é um dos 3 melhores do mundo, né? É. Como o atleta do jiu-jitsu, e o Rani é uma figura fantástica que eu passei a amar, né? Que esses meninos a gente tem eles como filho, né? Umas pedras preciosas que a gente viu crescer. Então eu tenho por ele um respeito muito grande, sempre tive, assim como os demais, né? E depois a gente, o que ficou mais próximo naquela época dessa turma aí, foi exatamente o Paulo Thiago. Paulo Thiago que ficou eu treinei ele, a escola de boxe ali, treinou ele ficou no boxe lá uns 5, 6 anos lá, direto. Era um cara extremamente aplicado, e ainda continua sendo, né? Se tornou uma referência, assim, para outras pessoas, né? E assim, a gente, essas pessoas, essa escola aí que é a Conscrito, ou seja, o Ataíde foi um dos formadores dessa seara de bons lutadores em Brasília, né? Ele foi um dos principais, mas a gente não pode deixar de falar do Pudim, nós não podemos deixar de falar Grande mestre Pudim. do Sandro Bala, nós não podemos deixar de falar do Marcelo Tigre, do mestre Paulão, né, que foi o meu treinador de boxe, Do Bunny, mestre do Bunny. Bani, infelizmente, né? É. Hoje já está em outra. Como é que a gente pode dizer? Passou para um outro mundo, né? É. E que acontece Saudoso com mestre todo. Bunny, isso. Saudoso mestre Bani. Que os caras faziam grandes eventos em Brasília. Naquela época incentivava demais as pessoas. E eu vou dizer para você, Ítalo, que o esporte ele é extremamente importante. Eu não sei se você consegue, se a sua opinião é a mesma, mas assim, as pessoas são moldadas no esporte, parece que elas são mais confiáveis. Não sei se uns caras mais saudáveis, uns caras mais, assim, mais equilibrado, mais regulado, né? Porque eu acho que o ser humano, a máquina humana, ela precisa ser regulada Ó, como um carro, né? isso aí, aí o senhor já falou tudo, um exemplo Sim. mesmo. Nós, eu e o senhor, Uhum. temos um amigo em comum, pratica esporte, e é um cara que tem uma autoconfiança lá em cima, pô. Sim. Quem é? O Teté, pô, se acha bonito, pô. Pô, o cara daquele se achar bonito tem que ter a confiança lá em cima mesmo. Tá vendo o que o esporte faz? Bota a confiança do cara lá em Mas, ó, cima. Ó, Teté, um beijo, viu? Tamo até, junto, meu ó, Nutri. vamos falar o seguinte, logicamente que a gente está brincando aqui, né? Mas ele vamos dizer assim, que é aquela música lá do, do da Marrom, quer dizer, você é um negão de tirar o chapéu, né? Eita, Teté, ó. Então o cara Ah, marombado, né? E a namorada dele é bonita, né? Eu falo assim, ô Teté, sua namorada é muito bonita, né?
E ele acabou ficando bonito ao lado dela, né? Espero Ficou, né, que professor? ficou. E ele é uma pessoa fantástica, porque eu acho que assim, a beleza é um todo, né, Ítalo? A gente está brincando aqui, mas é um conjunto de, de itens Uhum. para que a pessoa torne-se bela, né? Eu acho que isso vale para o homem, como também para a mulher, né? Assim, porque às vezes você percebe uma pessoa que você olha assim, parece uma pessoa bonita, uma mulher, por exemplo, É. que a gente gosta, né? Adora ali, se ela às vezes é bonita, mas se você começa a conversar com ela, você vai descobrindo que ela não é tão bonita assim, Um né? exemplo é o Paulão, pô. Paulão, nosso amigo Ó, Paulão. sim, sim. Paulão mesmo, tá lá. 2 metros de altura, 2 metros, 160 quilos. 160 quilos. Beleza nem tanto, mas o coração, né, você vê, o coração É gigante, né. gigante, gigante. Mas a esposa dele falou pra mim que o Paulo é o homem mais lindo do planeta. Olha, mas Ela falou também, que não troca ele por homem nenhum, que ele ó, é o homem mais lindo, é a paixão da vida dela, que é o Paulão, né. Sula, pois é, ó, e a Sula já falou, professor, ela quer sim. vir aqui no podcast, não conhece gente, Sula é esposa do Paulão, ela quer vir aqui no podcast, ela falou assim: Uai, "Paulão é tímido, mas eu não sou, eu vou lá nesse podcast mas por que que e não, eu vou não trouxe falar". ela, ô Vamos grandão? convidar, eu quero convidar os 2 para vir aqui, pra gente, Sim, né, sim. pra gente ter uma boas Brincar, risadas, brincar um brincar, pouco, se brincar um divertir. pouco, É um brincar um pouco. casal nota 1000. Ó, então, abraço pra você, ô grandão. Paulão, né? O Paulão é uma. Paulão da Eu, Trembo, eu, mais ti- conhecido como Paulão da eu Trembo. tive, assim, umas 3 vezes encontrei com ele, conheci ele através de você, uma pessoa fantástica. E a Sula tá convidada para vir aqui para bater um papo com a gente, né? Pauta Isso. livre aí, o que ela quiser Vamos conversar, a trazer gente aí vai. mulheres empreendedoras, aí já Empreendedora. vamos trazer umas mulheres empreendedoras, tá vendo? Você que é mulher empreendedora, fique atenta, Agora, nós vamos Ítalo, convidar vocês, viu? sim, aquela sua convidada lá que trata do assunto da violência contra as mulheres aí, que é uma Ah, coisa que tem, importantíssimo é isso, uma viu? coisa que tem, assim, Hum. preocupado demais a gente, porque tá muito difícil, né, Ítalo? A gente vê coisas absurdas aí acontecendo com essas mulheres, as nossas mulheres, né? Ou seja, as mulheres de um modo geral, pode ser a minha mulher, a sua mulher, ou pode ser a sua irmã, a minha irmã, ou as mulheres de um modo geral. Eu acho que a mulher merece todo o respeito, eu sempre pensei dessa forma. Aliás, nós já estamos falando sobre isso, Ítalo. Nós já fizemos corrida, né? Nós dois já fizemos Corrida corrida, de salto, né? corrida de salto e vamos fazer novamente, né, É, eu Ítalo? não sei se eu tenho mais joelho para isso Eu não, mas também eu não posso sei, tentar, eu eu também não posso ver sei. aí, Mas a entendeu? gente caminha, É, porque o que manda é a mensagem, né? Que a gente. Isso já tem uns mais de 10 anos nós mais de fizemos. 10 anos. Eu acho que tem uns 15 anos nós fizemos Isso. uma corrida de salto. Foi difícil ali, né, Ítalo? Foi difícil, Foi rapaz, foi difícil difícil. aí. Tinha lá um. O cara que ganhou tava com salto de 15, né? Pô, que Aí eu isso, falo, é. caramba, Cara, você lembra, e o cara Ítalo, com que as dá. pernas daquele tamanho, com o salto 15 daquele ali, ficou fácil pra ele, É, pô. não, mas ele ganhou. Então, Ele pois é, ficou ganhou, fácil pra ele ele, ganhou pô. o prêmio, Com as pernas daquele premiação. tamanho ali, pô, não É, dava eu daquele jeito ali, é. com as pernas curtas daquele jeito ali pra ganhar um Eu salto com daquele tamanho. o salto que eu estava, Ailton, eu falei assim, não, isso aqui vai ser mole, entendeu? Eu acho que era uma corrida de menos de 2 quilômetros. E aí, mas só que assim, os primeiros 100 metros que eu corri, eu falei, não vai ser mole, entendeu? Eu cheguei caminhando com salto na mão, que eu não aguentei, entendeu, Ítalo? Não sei o É, que eu que aconteceu com eu também você. eu também nos primeiros 50 metros já eu já assisti. Gente, pra É. quem não sabe, a gente fez lá no Gama, lá, a primeira corrida de saltos, né, em homenagem às mulheres, né, aquela coisa contra a violência da mulher que a gente estava fazendo lá na cidade do Gama, e o professor Admário teve essa brilhante ideia de criar uma corrida de saltos, né, quer dizer, seriam homens com salto alto para correr. Imagine a bagaceira que foi, velho. 2 km aí, a machaiada correndo de salto alto. Isso. E foi um sucesso aquela corrida, né, Ítalo? Foi um O sucesso. que foi, não que foi fácil, que na época, eu acho que para você também, que nós dois foram um dos incentivadores isso aí. Eu saí, eu falei, pô, vou convidar mais executivos, né? Assim, não vou chegar numa obra, os caras estão trabalhando lá e falar pro cara, você precisa correr numa corrida ali, é, é, violência contra, para combater a violência contra as mulheres, e você vai correr de salto e de saia. Para um cara daquele lá que vai me dar uma tijolada na É, cabeça não tem jeito, né. e não vai dar bem, né? Não adianta eu chegar e falar. Aí eu falei, eu vou convidar os executivos, né? A maioria dos caras que eu convidei foram executivos.
você acredita, Ítalo, que isso que eu vou te falar é uma coisa muito séria. E aí eu ouvi muitos caras, não foi só um não. O cara fala: "Rapaz, é o seguinte, pô, que ideia maluca é essa, cara? Fazer corrida para defender mulher, mulher não tem que se defender". O cara, um cara formado, Ítalo, me falando isso, um advogado, eu escutei isso de advogado, escutei isso de outros executivos. O cara falou: "Não, você não tem que defender mulher não, mulher não tem que defender", entendeu? Eu falei, aí que eu comecei a analisar o quão tão profundo era, o Esse pensamento, assunto, né? esse assunto, entendeu? É, gente, Então, Ítalo, eu sei que você tem filhas, você tem um bom amor, carinho pelas suas filhas, pela sua esposa. Então, assim, eu acho que todos nós, né? E eu fiquei muito assustado naquela época. E por isso que eu tô te convidando novamente para que a gente continua logicamente, trazer outros eventos de outras maneiras, para que a gente consiga melhorar nesse quesito, para que os homens seja melhor nesse sentido de tratar melhor as mulheres. Eu não é, sei o que que você tem a dizer sobre isso. eu assim, eu hoje, né, eu sou um parceiro do Instituto Libertar Elas, que tem encabeçado aí a doutora Maia. A doutora Maia, um beijo no coração da senhora. A doutora Maia é uma Inclusive ela está advogada, convidada para vir tá aqui, né, convidada, já Ítalo? convidei ela, infelizmente muito corrido hoje, Sim. na verdade tinha uma série de convidados hoje, Podia ter trazido ela só que hoje, acabou né? Sim. acabou não dando pra gente trazer todo mundo. Sim, Assim, a doutora Maia tem uma história muito bonita, uma história de defesa à mulher. A doutora Maia, ela vai aonde o problema nasce, nas sim, periferias, porque a violência à mulher, ela não começa só do pobre, não. Ela vai do pobre ao milionário. eu sei, Então, eu assim, sei. tem muita gente que se engana, mas o que que acontece hoje? Quanto menor poder aquisitivo, maior o índice de violência, de Entendi, agressão. de agressão. Então, assim, hoje eu sou um parceiro hoje, né, do Instituto Libertar Elas lá e ajudo sempre no que posso, que a doutora Maia sempre me pede ajuda para alguma coisa, eu ajudo. Queria ajudar Sim, muito mais, claro. que eu, eu falo o seguinte: nós, homens, nós somos filho de uma mulher, Sim, nós somos, da grande maioria, irmãos de uma sim, mulher. sim, Nós somos, eu, no meu caso, sou pai de uma mulher sim, sim, e esposo de uma mulher. sim, Como eu vou agredir uma mulher? sim. Nada justifica a agressão a uma mulher, nada. O homem, ele pode colocar 1000 desculpas aqui, mas nenhuma delas vai justificar. Eu entendo, Ainda compreendo. mais que nós, professor, que somos o mundo da luta, Sim, sim, por exemplo, eu já tive uma parceira que me agredia. Nem por isso eu nunca levantei. O que que eu falei? Quando ela me agredia, eu saía de perto. eu sei, eu Graças a sei, Deus, esse relacionamento não foi pra frente, né? Graças a Deus, senão tinha me matado. eu sei. Mas assim, nunca levantei sequer a voz. Perfeito, O perfeito. homem, ele sabe a força que ele tem. Sim, sim. Então, não justifica o homem querer trocar socos com a mulher, Não, não, entendeu? Não justifica. não. Isso é covardia. E muito, né, Ítalo? O homem que agride a mulher, tanto verbalmente quanto fisicamente, é um covarde. Já Perfeito, começa aí Ítalo. já. É perfeito. Mulheres, se você está começando um relacionamento, um homem gritou com você a primeira vez, você se calou e nada fez, você está praticamente aí é uma mulher que vai entrar em um relacionamento abusivo. Sim, Porque quando o homem grita com a mulher, professor, isso aí já existe uma estatística disso. Quando o homem ele grita com a mulher no começo do relacionamento a primeira vez, e essa mulher ela não coloca o homem no lugar dele, né, falando assim, ó, opa, peraí, aqui você não grita comigo. Eu sou sua namorada, eu sou sua ficante, sei lá, seja o que sim, for. sim. O Eu que não for. sou, não, peraí.
Você É. não tá falando qualquer uma, você tá falando comigo, você tá falando com uma O mulher. ideal ali é ela não levar adiante aquilo ali, né, Isso, ela Ítalo? Ela cortar, já ou cortar ela corta e cair e cai fora. fora, ou ela corta e fica a ver se vai ver uma segunda vez, que provavelmente vai ter a segunda vez. Que o Sim. homem que grita com a mulher a primeira vez, ele vai gritar a segunda, ele vai gritar a terceira, a quarta é agressão. Ele vai ser dono dela ali, né, ele É. começa a ser dono A ali, mulher né. passa a É. ser, passa pra ser um objeto É do um homem. objeto dele ali E de que quando tem ele um tem o objeto, controle. ele quer fazer o que ele quer, Pois é, entendeu? E Ítalo. assim, então, hoje, no DF hoje, eu fico muito chateado, professor, Sim. quando eu vejo na TV falando sobre feminicídio. Ah, eu fico terrivelmente Eu vou triste te com explicar isso. por quê. Sim, O que que acontece? Isso aí já tem números já que mostram. Quando a TV começa a mostrar, você pode prestar atenção nisso. sim, Quando a TV começa a mostrar uma série de assassinatos de mulheres, sim. a tendência daqueles assassinatos ali é só subir. Quando a TV para de noticiar mais, cai. Perfeito. O que que acontece? Na maioria das vezes, o cara que já tá transtornado já, com a parceira dele em casa já, que é um cara já um covarde, um agressor de mulher, ele já tá lá. Ele vê um negócio daquele lá, ele pensa na cabeça dele: eu vou matar ela. Exatamente. Então, aquela matéria que passou na TV, ela automaticamente, o que que ela faz? Ela incentiva aquele agressor a cometer um crime maior. Agora, Ítalo, por exemplo, aquele caso horrível que nós tivemos lá desse aquele atleta lá do vôlei, né, Basquete, basquete, o cara que deu 61 socos na mulher, um né, covarde. desfigurou totalmente ali, foi Deus ali que salvou ela, né, porque eu acho que um soco só, um impacto só, ela poderia ter morrido. Ela levou tantos impactos ali e continua, logicamente, desfigurou o rosto da menina e o cara tá lá preso, né. O que que levou o cara a fazer aquilo ali, então, na sua opinião? Assim, com aquela Aquela moça raiva, que aquele ódio que ele tava, né? é uma moça que gostava dele, que estava com ele pelo o amor que ela tinha por ele ali, né, e ele transformar aquilo no que ele fez. Professor, ali ao meu ver, eh, pela aquela agressão que foi ali, pela experiência que eu já tenho já dessa área de violência à mulher, Sim, quem não sabe, eu combato duramente assédio sexual, eu sei. violência contra a mulher, Sim, entendeu? Eu não aceito de maneira alguma esse tipo de coisa. Não claro. aceito, não aceito. Não Não entra na minha cabeça esse justifica. tipo. É, sim. Pra mim, aquela mulher ali, ela já estava sendo vítima há algum tempo já. É, né. Só que igual eu falei pro Não senhor, começou ali, né. não começou ali, ela já era vítima há algum tempo. Ela aceitou, né. Ela aceitou, só que ela chegou no tempo que Mas se estourou, será explodiu. que será que a gente tá falando a palavra certa? Ela aceitou? Não é ela Não, acho que O não que que não cabe, acontece, né. professor? Às vezes, Assim, muitas das vezes, na grande maioria das mulheres, talvez ela não tenha pela questão do percebido. amor pela pessoa, Exatamente. ela fica cega e ela fica sempre dando aquela assim: "Não, vou dar mais uma chance, ele vai mudar, ele Entendi. gosta de mim. Eu Ele faz sei, isso porque ele gosta de mim, eu porque ele me sei, ama", eu sei. entendeu? Então, assim, a maioria das mulheres, assim, que estão nesse mundo, né, que sofrem agressão, professor, Sim, elas amam os seus pares, sim, geralmente ela ama o sim. agressor, e ela sempre quer dar uma esperança pra ele, uma segunda chance. Agora, Ítalo, outra, assim, uma outra situação nesse caso mesmo, que eu também não consigo entender, é que, assim, o que foi divulgado é que aquele sujeito, ele, a gente pode chamar aquilo de homem, né? Então, eu acho que essa palavra que você usa, falou aí, covarde, né? Ou coisa pior, que é o que, logicamente, cabe para ele, né? Então, assim, mas dizem que ele recebeu mais de 1.500 cartas lá de apoio de outras mulheres aí. É o Como é que você Brasil. me entende isso? Como é que você me explica isso, ô grandão? Agora eu quero que você me Deve ter explique mulher isso aí. masoquista, não é Eu possível. não entendo, eu quero que você me explique isso aí, porque eu tô bolado com isso aí, vou Gente, dizer pra ó, você. gente, me perdoe, não é nem pra rir, mas diz que a mente humana, ela precisa ser estudada e reestudada. Esse tanto de estudos que tiveram até hoje ainda não conseguiram ainda entender a mente humana. Pois é, Pra você ver, o que que leva uma mulher a mandar uma carta de amor, uma declaração de amor
a um cara que quase matou uma namorada. Pois é. E, Entendeu? Pra você e ver. não É é a só. mesma, e não é só isso. É a mesma coisa daquele empresário lá do Guará, que Pois é, espancou pois é. a mulher. E você viu o que aconteceu? Isso que eu tava falando pra você? É, Que a mulher não falou nada. Ela falou que tinha caído. é. E a mãe dela foi lá e entregou pro médico. Não, isso aí quem bateu foi O, o o marido dela. sujeito. O marido dela que É, bateu nela, que é, agrediu ela. sim, Isso que eu tô te falando, geralmente a maioria das vítimas, elas pensam em dar uma segunda chance. sim, É isso, professor. Então, sim. assim, gente, não podemos aceitar. Não podemos. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não existe mais isso. Denuncie. Tem que denunciar, tem que Denuncie. denunciar. A Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal estão preparadas para receber a sua ligação. Ah, não quer falar seu nome? Não precisa falar seu nome. Se você é vítima, está sofrendo esse tipo de agressão, ligue. Vai pedir uma pizza. Ligue no 190 e pede uma pizza. Acabou. Você já Então, viu agora a estratégia já, agora? Ah, eu já, queria pedir já. uma pizza. Peça. Sim. Peça, denuncie, não sofra agressão. Gente, se você que está sofrendo agressão calada hoje, aceitando isso, você pode ser a próxima vítima do feminicídio. Infelizmente, é essa a estatística hoje. Então, aqui em Brasília nós temos uma vice-governadora bem atuante, né? Que é a Celina Leão, né? Que tem falado muito desse assunto e assim os canais estão abertos. E agora eu queria te perguntar o seguinte: qual o conselho que você daria para uma mulher que está iniciando num relacionamento aí, que está achando que encontrou lá o príncipe encantado? Ó, eu tenho dois conselhos para E como é mulheres. que o que que você e que de repente o cara começa, vamos dizer assim, podar a mulher, ou seja, controlar ela, controlar telefone, controlar, amizade, controlar os parentes ali, controlar Tudo. onde que ela tudo. É o, é O o, é que o, que é o, você é o o que que você controlador tem, narcisista que o pessoal chama, né? o que que você tem a dizer para uma mulher dessa aí, para ela, você que é um pai de família, um cara que Eu assim, um professor, executivo, eu, eu, um eu, atleta. eu quando eu tava dando aula de jiu-jitsu, eu amava dar aulas para mulheres. Então teve uma Sim, aluna minha e ela se salvou de uma tentativa de estupro sim. graças ao jiu-jitsu. O que que ela fez? O cara Olha, foi estuprar ela, sim. ela pegou, meteu um gola cruzada na jaqueta do Uhum. estuprador, travou aqui, segurou, apagou o cara, levantou e foi embora. Já era, né? Morreu, entendeu? Assim, Sim. dois conselhos, mulheres. Uma, façam artes marciais. Faça jiu-jitsu, faça muay thai, faça krav maga, faça qualquer coisa, mas façam a arte marcial. Faça boxe, faça Faça aquilo. boxe. Você precisa ter uma arte É, marcial. Você precisa saber uma arte marcial. Você precisa se defender. é, Primeiro conselho para a mulher. sim, Segunda, entrou no relacionamento. Eu falou isso muito importante. sim. Começou com um cara e começou a querer olhar demais seu celular. Começou a falar demais das suas roupas. Começou a querer falar alto com você no meio dos outros. Apertou seu braço forte demais, te puxando para alguma coisa. Saia fora. É, porque vai ter Corra, corra. Você é uma uma Você é a vítima. próxima vítima de agressão ou até mesmo feminicídio. É, Então, assim, uma coisa puxa a outra, é, tá? Então, é. começa com um grito. Ah, não foi nada não, foi só um gritinho. Ele puxou meu braço. Ah, ele tomou meu celular. Ah, ele gritou comigo na frente de todo mundo. Ah, ele me empurrou. Ele me Sim, bateu dessa sim. vez. A próxima é o seu assassinato. Por favor, não espere você virar estatística. Por É, favor, saia fora enquanto tiver tempo. é. Procure outro, né? Gente, o mundo tá tão grande, tem tanta gente ainda Grande. aí que você pode conhecer, É, pode tanto homem conhecer, pode solteiro aí, tanta interagir. mulher solteira, É entendeu? E verdade, assim, gente, verdade. vocês podem conhecer tanta gente que, quem sabe, você tá amarrado àquilo ali, e aquilo ali nem é o amor da sua vida, o amor da sua vida tá te esperando em outro lugar. Então, É, saia fora, é. aproveita, viva a vida. E o primeiro sinal disso aí, corra, largue, entendeu? Sei lá, bloqueie, tire essa pessoa da sua vida. Isso é uma pessoa que não vai te levantar, ela vai só atrasar a sua vida. Então, ídolo, agora você falou da defesa pessoal para as mulheres. E agora saindo um pouco dessa seara das mulheres aí, que eu acho que é muito bacana a gente ter falado desse assunto, que é um assunto atual, né? Que a gente precisa combater. Então, assim, voltar a falar do esporte. É, uma criança, o Ítalo, você acha que
qual seria a idade para iniciar a prática esportiva, de qualquer que seja a modalidade? Porque, assim, a gente sabe que o esporte muda a vida, né, o Ítalo? A gente está nisso. Eu hoje sou, eh, tô diante diretor de uma entidade, né, uma entidade que tem mais de 30 anos de existência já, e a gente está aí, e esse é uma das ferramentas que eu acredito e que eu defendo, inclusive, né, para que as pessoas vá praticar o esporte, porque o esporte, ela acaba esvaziando os hospitais, Uhum. esvaziando né, Isso. logicamente, a pessoa saindo Esporte é dessa. vida, né, professor? Esporte é vida, saindo das drogas, de um modo geral, né? Eu queria te perguntar, você que é do esporte há muitos anos, que idade, por exemplo, as suas filhas, você tem duas filhas, né? Logicamente, uma pequenininha ainda, né? Tá com uns 3 anos, uns três 3 anos, aninhos. 3 anos. Então, mas já tá grande ela, né? Tá crescendo. Ano que vem ela vai pro tatame. E uma de 15, né? 14 anos. 14 anos. Então, elas já estão, a mais velha está praticando Muay alguma Thai, ela coisa? faz Muay Thai. Muay Thai, e a mais nova, No 3 jiu-jitsu. aninhos, que você vai, porque É, ela vai porque pro jiu-jitsu, lá em Sim, casa funciona assim. Lá em casa eu vejo pela estrutura física. sim. A mais velha, ela puxou a genética da minha família, né? São pessoas mais graúdas, grandes, né? Sei, sei, sei. A menor, que é a Olivia, ela puxou a estrutura da minha esposa. Então, Sim. ela é mais fininha e tudo. Mas Então, ela tem energia, né? então por isso mesmo, Muita assim. energia. Aí você falou essa questão do esporte. Aí eu vou Sim, levar até pela minha família em casa. Dependendo do esporte, por exemplo, a natação mesmo é muito bom se eu colocar a criança já, quando ela começou a engatear, já começar a levar para natação. sim. Entendeu? Então a natação, a criança já se desenvolve Natação muito com natação. desenvolve Né? bastante, né? Esportes. Ao meu ver, eu já fui professor já de crianças, de kids. Gente, 4 anos, a idade ideal para você colocar a criança. Ideal, né? 4 anos. Ideal. Por quê? 4 anos, a criança ela já está bem desenvolvida já fisicamente, Sim, tá? E até a questão de entendimento dela, sim, né, de pegar, soltar, ensinar ela, de sim. ensinamento dela e absorção dela com 4 anos está bem mais rápida. Então, É. a partir de 4 anos, você pode colocar Em qualquer modalidade. qualquer modalidade, Ainda que seja. seja, logicamente, que um trabalho, uma prática lúdica, né, Sim, mas é importante, porque ele sim, já sim, vai no isso. cérebro Ele já dela vai. ali, E já ó, vai. o esporte, ele, Sim, ele molda caráter, ele sim, molda personalidade. Então, sim, se você coloca pai, mãe, coloca uma criança de 4 anos pra ela ir num local onde tem disciplina, você sim, vai ter um filho disciplinado. Você pronto, vai ter um filho que não responde pai e mãe. Você vai ter um filho que não responde professor em sala de aula. Então, quando exatamente, você coloca uma criança de 4 anos para ele iniciar no esporte, você está moldando o caráter dessa criança. sim. Agora, Ítalo, falando de escola, logicamente, a gente está vendo também um outro assunto que me preocupa bastante. Em Brasília tem acontecido isso bastante. Nas escolas, agressões a professores, né? Às vezes adolescente. Teve um agora aqui nos arredores de Brasília, um caso aí que parece que uma menina de 14 anos deu algumas facadas lá na professora, e outros casos e outros casos. Como é que você vê isso, Hum. Ítalo? Você que A, per- a pergunta que é eu um faço pro cara senhor, atuante na cidade. pergunta que eu faço pro senhor, o senhor acha que essa menina fez alguma arte marcial? Não, não, não fez. Provavelmente não. Por isso que eu Não. falo pros pais, luta, esporte, molda caráter, tá bom? Então, assim, eu vejo isso aí, Sim, o pessoal vai falar assim, a culpa é dos pais. sim, Tem, os pais têm, tem. Mas tem pai, gente, que você pensa, a vida é corrida, acaba não tendo tempo, nem condição financeira de colocar hoje o- o- os filhos, né, numa escolinha, sim, sim. mesmo num centro olímpico hoje, para fazer ainda, aqui em Brasília, é isso que eu falo, a Secretaria de Esporte do Distrito Federal, ela tá de Tá parabéns, trabalhando bem, Ítalo? tá? Ela tá de parabéns. Hoje, os Centro Olímpicos hoje são deixa eu só abrir aqui que o professor está. É porque eu tava gripado, meu atleta, tava gripado. Tava. Os Centros Olímpicos de Brasília hoje são referências no país inteiro.
Hoje, todo centro olímpico você vai encontrar modalidade de esporte. Quase todas, né? Não, Quase não, todas. não, e quase todas as Quase modalidades. todas. Então, e isso assim, e gratuitas. Então, assim, não tem desculpa hoje. O centro olímpico hoje ele te fornece pro pai. Sim. Você chega lá, o esporte, a modalidade que você vai praticar, te fornece o uniforme Sim, ou a roupa, né, sim, ou o kimono, seja lá, a modalidade que você vai. Ele fornece a estrutura sim, sim. e o professor. É. Então, assim, ó, no Centro Olímpico, eu juro pra vocês, se na minha época, professor, Se tivesse ido, você se na tinha. minha época tivesse É, essa estrutura que hoje, hoje tem. hoje, Hoje tem. hoje, gente, eu não me canso de falar isso, porque isso aí é um trabalho desse cara, velho, ele é um amigo, ele é um parceiro, que é o deputado Júlio César. Eu falo Júlio isso pra todo César. mundo. Existiu uma secretaria de esporte antes do Júlio César e existiu depois. Ele mudou. Antes dele, poxa, eu tinha que fazer vaquinha. Eu cansei de empresário pedir ajuda pra lutar campeonato. E os empresários faziam, sabe o quê? Contava moeda muitas vezes assim, ô rapaz, toma aqui, eu só tenho isso aqui pra te dar. Eu sei. Entendeu? Sei. Cansei de me endigar. Hoje em dia, não. A Secretaria de Esporte, eu cadastrado na Secretaria de Esporte, ela abre o leque e ela me ajuda. Então, assim, gente, a gente precisa enaltecer o que funciona. E também criticar o que não funciona. É. Né? O que é certo, dê a César o que é de César, né? Agora, Ítalo, falando do esporte, você vê assim, que a gente está no esporte desde a década de 80, o esporte de Brasília, né? Logicamente, Acompanhou toda a evolução do eu sempre esporte, né? fui empreendedor aqui e eu patrocinei diversos eventos nas artes marciais, porque a gente não tinha apoio, não tinha dinheiro, a gente fazia, eu acabava patrocinando muitos eventos aqui em Brasília. E então, assim, a gente conhece bem esse entendimento. Brasília sempre teve verbas, desde a década de 80, sempre teve verbas destinada ao esporte, entendeu? Destinado. Acontece que, assim, até quase, podemos dizer, até os dias de hoje, com algumas mudanças, né? Logicamente que nós tivemos muitas melhorias aí, vem melhorando e atualizando as coisas, mas assim, eh a gente me lembra lá na época, quem começou essa demanda para mudar o esporte foi aquele medalhista do judô, Aurélio Miguel, não sei se você lembra Ele dele. criou, tem uma lei hoje, né? Tem uma É, lei hoje no ele teve esporte que uma é no nome dele, né? é, Tem uma lei é, hoje. ele teve uma briga enorme lá com a confederação dele lá, porque os caras não chegava os apoios para os atletas, e ele teve uma briga muito grande. E na década de 90, quando o ministro dos esportes, o nosso atleta maior, que é o Pelé, que criou a Lei Pelé, que ele foi ministro, ele mudou assim, teve um outro entendimento para o esporte, e aí houve diversas mudanças. Foi quando houve a abertura, por exemplo, a confederação nossa, ela foi criada em 1994, ou seja, está com 30 e poucos anos aí, e aí já justamente na Lei Pelé, porque houve essa abertura, e então, e de lá para cá o entendimento foi Aí melhor. que eu falo pro senhor, precisou um Sim, atleta sim, virar sim, ministro sim. pra mudar. Você tá vendo como é que funciona? Gente, É, no mundo do esporte, no mundo político hoje que vivemos, o esporte, para crescer, ele precisa de alguém que praticou esporte, sim, alguém que sim. conhece o esporte, Inclu alguém que já penou já, é, entendeu? Que ali, inclu ó, o senhor mesmo ali, igual o senhor falou aí, de 80 para cá, quantos atletas desistiram de ser atletas, de hum, lutar fora, porque não tinha incentivo do governo? diversos, diversos, Entendeu? O governo, né. porque se a gente parar para Aqui em pensar, Brasília a gente pôde ter, aqui nós tivemos Joaquim Cruz, uhum, né, o medalha, o atleta dos 800 metros aí, medalha de ouro, aqui que nasceu na Ceilândia, entendeu? Corria naqueles arredores da Ceilândia ali, o Ítalo, a história dele, naqueles morros ali. Depois o treinador dele, porque assim, ele estudava aqui no Elefante Branco, que tinha uma bolsa para estudar aqui,
A história é mais ou menos essa, não é tão essa, mas é mais ou menos essa. Então, ele tinha um apoio, uma, uma bolsa para estudar no Elefante Branco, e um belo dia ele jogava lá, jogava acho que basquete lá, e aí a quadra estava fechada por alguma reforma lá. Aí o treinador, que era um cara visionário, o treinador dele, né? Aí o cara falou assim, ó, eu não tinha o que fazer com aquela garotada, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos na pista ali, e quem chegar nas duas voltas dos 800 metros aí, tem algum tipo de prêmio lá. Ele ofereceu algum tipo de premiação para os meninos lá. E aí, e ali estava o Joaquim Cruz, naquele meio, que era um garoto também. Aí eu sei que nas duas voltas, quando duas voltas, os 800 metros, a pista de 400, duas voltas, aí quando os meninos estavam fazendo a primeira volta, ele já estava chegando na segunda, tá chegando a segunda volta. Aí o cara pegou e olhou assim e falou: Meu Deus do céu, esse cara aqui é um visionário. Ele era jogador de, pô, mas você joga basquete? Não, vamos te treinar. Aí começou a treinar ele para corrida. E aí começou a treinar e ele começou a participar dos eventos em Brasília e no Brasil e fora. E foi ganhando tudo, o Ítalo. Então a história do Joaquim Cruz é mais ou menos essa. Tá vendo aí? É claro que eu não estou contando ela redondamente, mas eu estou dando uma ideia do que foi. E aí o cara visionário, ele tinha um apartamentinho aqui no Brasília, um professor. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, para a gente sobressair, vamos embora para os Estados Unidos, porque lá é o lugar onde tudo funciona. Ele vendeu o apartamentinho dele aqui, me parece que a história foi essa. Não sei muito bem, quem vai assistir pode contar aí nos comentários aí como é que foi a história. Pode ser que a história seja até melhor do que a que eu estou contando aqui, mas assim, para as pessoas terem uma ideia do que é o esporte. E aí o que é acreditar. E aí ele vendeu o apartamento e foi para os Estados Unidos levando com ele Joaquim Cruz. Aí. E aí nós tivemos um campeão. Aquela época, eu assisti essa prova, né, pela Que ano televisão. foi, professor? Isso foi em 1984. Eu acho que tinha 4 anos ainda. Eu tava começando a ingressar no mundo da luta. Então, Olimpíadas de Los Angeles, eu acredito não estou tão certo com os números, né, que passou tantos anos. E aí nós tivemos lá o Joaquim Cruz ganhando lá a medalha de ouro, que a gente torceu tanto. Igual a ele veio muitos outros campeões, né, como Ayrton Senna, como aqui mesmo de Brasília, o nosso o campeão de Fórmula 1 aqui, bom, Nelson Piquet e tantos outros campeões aqui que Brasília sempre teve. Então Brasília nos prestigiou muito. Eu sinceramente digo para você, eu sei que é a sua terra, eu também me sinto daqui, porque tenho mais de 40 anos aqui. Então, assim, Brasília nos prestigiou com tantos acontecimentos fantásticos, né? Logicamente que a gente teve algumas decepções na política e tal, mas também teve coisas boas também na política, né? Eu falo pra todo E mundo. nós estamos aí diante de você, que é um cara que adora a política e que tem um mercado aberto aí para você, é um cara querido aqui. Logicamente que às vezes tem alguns efeitos colaterais em alguns momentos, mas assim, no geral, você é um cara que Brasília te honra, né? Gosta de você, que é um filho da cidade, e a política é importante. Então, eu espero que o esporte venha nesse crescimento. A gente tem hoje eu fui para a diretoria do esporte, depois que parei com as competições, eu fui para a diretoria do esporte para poder justamente ajudar os atletas e também a direcionar para que os recursos cheguem às entidades, cheguem também para os atletas, que a gente possa rodar o Brasil inteiro e possa fazer muitos grandes campeões aí a nível de Brasil, porque Brasília realmente é um celeiro para uma grande escola, uma grande faculdade do esporte aí. Mas olha, nós estamos conversando aqui. O tempo voa, né, professor? Voa. Como diz o Natan, quando a conversa é boa, né? A conversa é boa. O tempo passa rápido. Mas a gente tem tantos assuntos para falar sobre o esporte, pessoas do esporte ligadas ao esporte. A gente está aí agora, na semana que vem Falamos tem mais hoje de só novo, né? do Ataíde Júnior, com um grande abraço para ele. Espero que ele esteja com saúde,
com disposição, com E alegria. tal, e com aquela mesma mania de sempre, réptil, né, ele é É, apaixonado por réptil, não, cara. ele adora, ele Rapaz, adora, eu ele até adora. você sabe que aquele dedo lá foi Eu um sei, eu jacaré que sei, arrancou, né, o dedo dele, né. eu sei disso. Ele é uma figura fantástica de Brasília, e igual a ele veio tantos outros mestres, né, porque a gente precisa valorizar os mestres, porque hoje também, Ítalo, eu queria falar com você sobre isso, porque hoje também existe muitos mestres da internet, né. É, o Os mestre do caras YouTube. não têm conhecimento, às vezes tem gente dando aula de algumas modalidades aí, às vezes o pessoal falando de um Muay Thai, por exemplo, né, porque eu estou no esporte há 50 anos. Aí eu falo, pô, o cara chamando o cara de mestre, o outro chamando de um professor, o cara às vezes não sabe uma posição ali, que a gente vive aquilo a vida inteira, né. Assim como também tem, eu sei que no jiu-jitsu é uma turma mais, assim, mais doutrinada, é uns cara que estão ali orientando melhor, inclusive, né. Mas a gente precisa ter, cada vez mais, eu logicamente não critico, porque a minha mensagem é uma mensagem de otimismo. Eu acredito que todo mundo que tá no esporte, já estando falando do esporte ali, ou praticando, ou tentando, já o cara está tendo uma saúde melhor, ele está tendo em algum momento ele vai aprender, alguém vai orientar ele, ele vai, não sei se você pensa a Não, pensa mesma sim, mesma forma, coisa. o Ítalo. Mas olha, eh, dá o seu recadão aí, os seus Opa! patrocinadores, porque, cara, eu imaginei que a gente não fosse falar quase nada, e nós falamos muita coisa aqui, e tem muita coisa para falar, Ítalo. Então, É, quando 2 pessoas boas com histórias sim, boas se sim, encontram, professor, a sim. conversa flui, o negócio fica bom e o tempo passa muito rápido, né. Então, É assim mesmo. Então, gente, queria primeiramente falando de agradecer esporte, é, desculpa, mas assim, falando de esporte, não posso deixar de mandar um recado para uma pessoa que eu não sou próximo, acho que você é mais próximo, mas assim que às vezes que eu tive com ele, ele tem um trato bacana e que tem, dando tanto carinho, né, atenção para o esporte, que é o nosso secretário, né, que é o Renato Junqueira, que você é mais próximo dele, um e também excelente tem lá secretário, um parceiro, viu, e também rapaz. tem lá o Tota, né, que é o cara da capoeira, É, o que é o Alexandre s Tota, nosso irmão, vai estar aqui, então, viu. O Tota vai estar vai aqui estar com a aqui, gente, viu. Ei, sim. Tota, aqui já tá tudo preparado para você, viu, meu amigo. E o doutor Natan, que teve com a gente aqui, você falou É. que ele ia estar por aqui hoje. Doutor Natan, ó, doutor Natan, eu falava nisso pra vocês, doutor Natan, eu contei aquela história pra vocês aqui, vocês Sim. lembram do negócio da injeção na ferramenta? Doutor Natan se sensibilizou, ele falou que: "Ítalo, eu vou lhe tratar". Eu falei: "Que isso, doutor Natan, você vai me tratar? Eu vou lhe tratar". Então, doutor Natan falou isso aí, eu tô muito É, feliz, doutor Natan é um amigo, um eu parceiro, um sei querido, disso, sei. junto com a família dele, que é o apóstolo Paulo. Sim, É, são pessoas fantásticas, maravilhosas. Um abraço pro apóstolo Paulo, viu? sim, Tá, tô sempre aí, divulgo alguns vídeos dele no meu Instagram, porque são sim, palavras que sim. animam a gente mesmo. Então eu queria aproveitar aqui, professor, e agradecer. Agradecer os nossos parceiros, né? Aqueles que. Claro, manda ver. Primeiramente, queria abraçar aqui, ó, quem me veste. Closet 26. Gente, eu lancei ontem a linha Insano da Closet 26. Insano feminina e masculina. Lógico que a feminina eu não usei, né, Sim, professor? Eu só sim, falei. Mas aqui, ó, a Closet lançou a linha Insana dela. Então, eu vou te falar, a linha Insana é limitada, viu, gente? Então, sim, corre, que são poucas edições da linha Insana da Closet 26. Já garante a sua já. E, ó, aproveita, viu? Porque essa linha Insana é insana mesmo. O segundo parceiro que eu queria agradecer claro. é a DA Nutrição Esportiva, do nosso amigo, parceiro Douglas, tá sempre aqui. Douglas, que Douglas, aliás tem que voltar aqui, né? isso, Tem Douglas, que aquele voltar. parceiro, obrigado, viu, por Sim, tudo, meu irmão. sim, O Douglas tá lá, tá ampliando o espaço. E, gente, daqui uns dias tem novidade lá no Douglas, viu? sim. Pois queria agradecer o açougue do Tião. Gente, sempre os melhores cortes, carne fresquinha, um atendimento assim, ó, cara, que isso, fenomenal. Açougue do Tião, aquele abraço. E, ó, é tanto aqui, ó, e eu queria falar pra vocês, ó, anda sempre comigo, Black Bull, viu, gente? Ó, tá aqui, ó. Eu não esqueço, não. Black Bull sempre comigo. Quer voltar a ter 15 anos de idade? Black Bull, é a energia que falta pra você. Não é não, professor? E serve pra quê mesmo isso aí, Ítalo? Professor, ele te dá vitalidade. Sabe aquela energia que você tinha quando você tinha 15 anos de idade? Sei. É isso aqui que Eu te traz. continuo com ela. É mesmo, professor? Tá Continuo aí. com ela. Então, a gente tem que levar isso aqui para aqueles caras que já perderam essa energia. Então, isso aqui te dá
vitalidade e energia. Olha só, Isso cara. aqui, dizem que é a famosa fórmula da juventude. Não Isso é um fala pra milagre. ninguém, não. Isso Se é a um gente- milagre, Se então. a gente falar pra todo mundo isso aqui é a fórmula da juventude, professor, os caras vão aumentar o preço, mas não pode Ó. falar não, entendeu? Então, gente, ó, eu quero agradecer a todos aí que nos assiste, que vem, né, nesses Ei, dias professor, aí. rapidinho, só um. Sim, pode Ei, falar. Academia no Limite. No Um Limite. beijo pra vocês, Academia no Limite. Ei, no Limite Ultra, tamo juntos, viu? Então, se inscreve no canal, gente, porque toda semana nós estamos aí. A semana que vem, qual é o nosso convidado? Acho que tem uma meia dúzia de convidados para vir a semana que vem, né, Tem. Vitor? Semana que vem a galera vai estar pesada aqui, viu, gente? Então, se inscreve no canal. Semana que vem tem novidade. Vamos à luta, Obrigadão, professor? Vamos à luta, Tamo vamos à junto. luta. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, João.